Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. O primeiro do dia de hoje, vamos falar muito aqui sobre reforços. Existe a expectativa do Vasco anunciar mais reforços no dia de hoje e nesse vídeo você vai saber quem são os jogadores que estão aí mais próximos, vamos dizer assim, de assinar com o Vasco da Gama e se tornar reforço para a sequência da temporada. Vamos falar especificamente de 3 jogadores que aí, vamos dizer que está quente a negociação, né, e pode acontecer ainda no dia de hoje, e vamos conversar muito mais aí sobre o nosso gigante da colina. Antes da vinheta rodar, conto com o seu like, que é muito importante, aquele likezinho maroto para ajudar na divulgação do vídeo, e conto também com a sua inscrição para o canal ficar cada vez maior aqui na plataforma. Já deixou o like, já se inscreveu, então muito obrigado. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, vamos direto para os assuntos e o assunto principal é reforço. O Vasco deve anunciar mais alguns reforços aí nessa semana e a expectativa é de que até hoje mesmo possa acontecer o anúncio de mais um jogador como reforço do Vasco da Gama. Tem 3 jogadores que a situação está mais encaminhada, podemos dizer assim, está caminhando para um desfecho positivo. Vamos começar falando sobre Paulinho Boia. Segundo informações do jornalista Eduardo Afonso da ESPN, Paulinho Boia muito provavelmente será reforço do Vasco da Gama e essa negociação está muito próxima aí de ter um desfecho positivo. Qual é a situação do Paulinho Boia e do Vasco da Gama? Ele vai meio que ser envolvido ali na negociação do Martim Benítez. Ontem, por exemplo, quando o Vasco fez a coletiva, né, anunciando os 3 reforços, Zeca, o Marquinhos Gabriel e o zagueiro Hernando, depois o Alexandre Pássaro deu uma entrevista coletiva também, e nessa entrevista ele falou bastante sobre a situação do Benítez, né, que o Benítez pediu para ir para o São Paulo, que o Vasco está conversando para liberar o jogador, mas o Vasco também tem algumas exigências que quer que o São Paulo cumpra. E o Paulinho Boia deve ser um jogador envolvido aí nessa negociação entre Vasco e Martim Benítez. Ontem mesmo o Alexandre Pássaro disse que a tendência era que talvez hoje, ou mais tardar essa semana, a situação do Benítez já seria resolvida e que provavelmente ele jogaria sim no São Paulo. E a informação aqui do Eduardo Afonso da ESPN é de que o São Paulo vai ceder o Paulinho Boia como forma também de um ressarcimento financeiro pela quebra de contrato do Martim Benítez com o Vasco da Gama. Então, o atacante Paulinho Boia, revelação aí do São Paulo, tem 22 anos, já jogou no futebol português também por empréstimo na Portimonense, jogou também no São Bento de São Paulo também por empréstimo, está muito próximo aí de se tornar mais um reforço do Vasco para a sequência da temporada. Paulinho Boia, atacante, deve ser envolvido aí na negociação de Martim Benítez. Outro jogador também que a negociação está avançando é o atacante Morato do Bragantino. Morato tem 28 anos, disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Bragantino. O Vasco, ano passado, teve interesse no Morato, né, naquela negociação que o Raul foi para o Bragantino. O Vasco tentou ali trazer o Morato na época, a coisa acabou não dando certo, mas dessa vez parece que a coisa vai ter um desfecho positivo, né? O Red Bull Bragantino, inclusive, já liberou o Morato para resolver o seu futuro. E o Vasco é um desses clubes aí que está interessado no Morato, e o Morato também ficou balançado com o interesse do Vasco da Gama. A tendência é que até sexta-feira a situação do Morato seja definida, né? Seja resolvida completamente. E como eu disse, o Bragantino já liberou o jogador. Falta mesmo aí a conversa entre o Vasco e o staff do Morato, mas pode dar bom também, pode dar bom, e o Morato, atacante aí de 28 anos, do Bragantino, pode ser mais um reforço do Vasco
para essa temporada de 2021. E para finalizar o vídeo, informações sobre mais um jogador que também está próximo de fechar com o Vasco da Gama. Essa negociação pode acontecer aí nas próximas horas, e também acredito que no mais tardar até sexta-feira, né, até o final aí dessa semana, já esteja tudo sacramentado. É o jogador Shailon que estava no Goiás, pertence ao São Paulo, já jogou na Chapecoense, jogou também no Bahia. É um jogador que atua ali como meio campo, quebra um galho também na lateral. O Vasco tem interesse no Shailon. Ontem mesmo, na entrevista do Alexandre Pássaro, ele falou sobre o Shailon. Muito especulava-se também que o Shailon poderia ser envolvido nessa negociação com o Martim Benítez, mas o Alexandre Pássaro negou, falou que não tem envolvimento, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a novidade nesse caso, Shailon, e que dá assim a entender que o jogador vai realmente vestir a camisa do Vasco, é que o Goiás tentou renovar o contrato de empréstimo com o Shailon. Porém, informações aqui é que o Vasco ofereceu um salário maior para o Shailon e o jogador teria escolhido defender o clube de São Januário nessa próxima temporada de 2021, disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama. Então o Goiás tentou a permanência do Shailon, mas o jogador teria optado, a proposta do Vasco mexeu mais com ele teria optado por vir para o Vasco da Gama. Lembrando que o Alexandre Pássaro tem uma relação muito boa com o São Paulo, trabalhava lá até pouco tempo, conhece os jogadores, conhece lá também o staff do São Paulo, ele não saiu lá brigado, nada do tipo, tem uma relação cordial com o São Paulo que facilita também a negociação. Então o Martim Benítez indo para o São Paulo, tem a situação do Paulinho Boia, que é do São Paulo, tem essa do Shailon, que estava no Goiás, mas também é do São Paulo, e a tendência é que nos próximos dias aí a gente tenha um desfecho, eu acredito que nessa semana a gente ainda tem um desfecho positivo nessas negociações. Então é isso, 3 reforços aí que estão bem próximos de fechar com o Vasco da Gama: o Shailon, o Paulinho Boia e o atacante Morato do Bragantino. Eu vou ficando por aqui. Essa foi a primeira edição do nosso Giro de Notícias de hoje. Caso o Vasco confirme algum reforço, a gente aparece aqui para trazer a informação. Qualquer outra novidade, a gente aparece aqui também para falar mais sobre o nosso gigante da colina. Tamo junto, deixa o seu like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal também, que a sua inscrição é muito importante, e eu volto a qualquer momento. Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui! E você, já tem o aplicativo OneFootball? Lá no OneFootball você assiste completamente de graça o campeonato francês e o campeonato alemão. Transmissão com imagens, hein? E é completamente gratuito na tela do seu celular. Não é aquela história de tempo real, não. É a partida mesmo à vera, ali com narração, tudo direitinho. Além, é claro, das informações sobre o seu clube do coração e sobre o futebol em geral. Tudo você encontra no OneFootball. Então, baixe agora, o link está na descrição do vídeo.